Você provavelmente conhece o Gumball, aquele gato azul, doido e hiperativo, e difícil de entender às vezes. O nome dele é literalmente maldade. Maldade, pode ser. Mas e se eu te dissesse que talvez ele nunca existiu? Que tudo que a gente viu era só uma visão distorcida de alguém tentando lidar com a própria dor? Eu sei, parece absurdo, mas essa teoria que muitos fãs chamam de Gumball nunca foi real. Tem detalhes que fazem muito sentido demais. Uma vez que você enxerga por esse ângulo, você não consegue ver o desenho da mesma forma. Para começar, você já reparou como todos os personagens em Gumball têm estilos diferentes? Tem 3D, tem colagem, tem rabisco, stop motion. Isso não é à toa. Alguns dizem que isso é só criatividade dos criadores. Mas e se essa mistura forçou o jeito do Gumball? Ou de quem imagina tentar lembrar do mundo? Como se a cabeça dele estivesse tentando reconstruir a realidade com pedaços soltos. Como se fosse um sonho. Ou pior, um trauma. E aí entra um ponto ainda mais estranho. Ninguém envelhece em Elmore. Nunca. Os personagens são exatamente os mesmos. Desde o início. Nem o Gumball, nem o Darwin, nem a Anaís. Eles vivem numa bolha. Uma cidade onde absolutamente tudo é exagerado, ridículo, aleatório e onde nada muda. Elmore talvez nem seja uma cidade. Talvez seja a mente de alguém que está preso num lugar onde o tempo não passa. E esse alguém pode ser o próprio Gumball. Ou melhor, alguém que acreditava ser ele. Talvez uma criança real que teve a vida interrompida de alguma forma. Um acidente, um coma, um abandono. E agora, tudo o que resta para essa mente é um mundo criado por ela mesma. Um mundo onde o peixe é o irmão, a banana tem inveja, o vilão é um professor e tudo é tão surreal que até parece lógico. Gumball seria então uma forma de manter viva a infância, uma simulação de um mundo perfeito, cheio de caos controlado, piadas bestas, brigas que se resolvem em minutos. Porque no fundo, essa é a única realidade que essa mente pode aceitar. E tem mais. Você já reparou que a série tem finais tristes, escondidos? Episódios onde simplesmente as coisas não fazem sentido. Personagens somem, o mundo reinicia, o tempo volta e tudo continua igual. É como se essa realidade estivesse em loop, preso numa mesma memória, repetindo e repetindo para não encarar o que está fora dela. Agora pensa comigo, e se o Gumball que a gente viu esse tempo todo foi só uma ilusão criada por alguém que não queria acordar? Agora que você já entendeu a teoria principal, deixa eu te mostrar por que tanta gente acredita que o mundo de Gumball nunca foi real. E não é só sobre estilo de animação ou esquisitice do roteiro. É sobre detalhes sutis, quase invisíveis, que revelam uma história que talvez nunca foi para uma criança entender. Primeiro, o Darwin. Darwin é um peixe que ganhou pernas e virou o melhor amigo do Gumball. Mas a sua origem é bizarra. Ele era um animal de estimação. Do nada ele evoluiu, cresceu pernas, começou a falar e se tornou parte da família, sem nenhuma explicação lógica. Mas sabe o que isso parece? Culpa. Talvez o Darwin seja um reflexo de culpa para o Gumball por algo que aconteceu. Talvez ele tivesse um peixe de verdade que morreu, como se a mente dele tivesse reprogramado a lembrança para evitar a dor. E tem mais, Darwin é o personagem mais empático da série, o mais puro e o mais leal. Talvez porque ele representa aquilo que o Gumball perdeu. E aí vem a Nicole, a mãe. A Nicole é o retrato da tensão emocional. Ela é competitiva, violenta, sobrecarregada, mas também protetora, presente e desesperada. Uma figura que vive entre o amor extremo e fúria,
como se fosse a única parte real ali dentro, como se ela fosse a mãe da pessoa por trás do Gumball. Talvez ela seja a única que ainda está viva. Por isso, na mente do Gumball, ela aparece sempre em conflito, presente mas inatingível, forte mas confusa, real mas inacessível. E isso só piora com a figura do Richard, o pai. O Richard é inútil, desleixado, irresponsável, mas também o mais feliz da série. Quase como se ele tivesse desistido da realidade. Muita gente vê só nele uma caricatura cômica, mas se for uma imagem que o Gumball criou para fugir de uma figura de um pai que nunca estava lá, um pai ausente, ou que foi embora, ou pior, que morreu cedo demais. Na real, todos os personagens parecem representar um pedaço de trauma. A Penny, que vive dentro de uma casca, talvez seja o reflexo de como o Gumball via o amor. Inalcançável, inseguro. Anaís, a irmã gênio que ninguém ouve. Talvez represente a racionalidade que foi ignorada no meio do caos. E o Tobias, o Alan, a Banana Joy e o Bobbert. Todos têm personalidades diferentes, exageradas, como se fossem estereotipos de escola. E se tudo isso fosse uma simulação mental de um garoto que não teve isso na infância? E agora segura essa. O último episódio oficial da série nunca foi exibido normalmente. Foi lançado online, sem alarde, e termina de um jeito estranho demais. Chama-se The Acquisition, e nele os personagens são forçados a virar humanos, uniformizados, cinzentos, sérios, como se o mundo surreal estivesse sendo substituído por algo real. É perturbador. O Gumball tenta resistir, mas tudo começa a desmoronar. E o pior é que a série não teve um final definitivo. A série acaba como se estivesse sendo interrompida. Como se alguém tivesse desligado a máquina. Ou talvez como se alguém tivesse acordado. Mas calma, tem mais coisa estranha. Em vários momentos da série, personagens quebram a quarta parede, falam com o público, mexem a câmera, fazem piadas sobre estarem numa realidade inventada. Parece engraçado, mas quando você olha por essa lente, parece mais um pedido de socorro. E aí vem uma pergunta que arrepia. E se essa teoria estiver certa? E se o Gumball for a representação mental de uma criança em coma, criando um mundo onde tudo faz sentido do seu jeito, onde nada muda, tudo é engraçado e ninguém nunca vai embora? Se for isso, faz sentido. Elmore parece tanto como um purgatório, colorido mas vazio, animado mas sem rumo, cheio de personagens, mas todos presos no loop. Nada realmente muda e nada realmente importa. Tudo só repete. E se for um purgatório, talvez o Gumball nem tenha morrido ainda. Talvez ele esteja entre mundos, preso numa criação mental onde ele se sente feliz, onde ele sente que tem controle sobre aquilo. Mas como toda mente cansada, ele começa a desmoronar. E aí entra o medo real. E se essa for a representação do que é estar em coma? E se o cérebro realmente criar uma realidade paralela, surreal, cheia de regras próprias, memórias embaraçadas, piadas repetitivas, para manter alguém vivo por dentro dela, mesmo que o corpo esteja parado? Pensa bem, Gumball não sente dor, não envelhece, não perde ninguém de verdade. Ele vive a mesma infância, do mesmo jeito, como se o tempo estivesse congelado. Agora chega a parte mais bizarra. No especial de encerramento, os criadores
deixaram uma mensagem escondida, mas clara. Eles disseram: nada disso foi real, mas foi divertido imaginar. Como se eles estivessem dizendo: obrigado, Gumball, mas está na hora de ir. Talvez o desenho todo seja uma carta de despedida de alguém tentando se libertar da dor. Ou talvez seja só um desenho maluco e genial. Mas o que eu sei é o seguinte: você nunca mais vai assistir o Gumball da mesma forma.